Paz seja convosco, amém? Pastor André aqui, 25 de dezembro, Natal 2022. E Deus pôs no meu coração uma mensagem que eu creio que vai edificar a sua vida, amém? O texto se encontra em Isaías 9,6, é o texto que nós vamos ler. O texto do profeta Isaías, capítulo 9, no versículo 6. E o tema da mensagem é: vocês sabem o nome dele? Uma história natalina. Então, você que está com sua Bíblia aí, acompanha comigo o texto do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Graças a Deus, glórias a Deus. Dia 25 de dezembro, irmãos, é comemorado o Natal. Dia natalício de um homem que misteriosamente, antes de nascer em uma manjedoura, ele já ocupava um trono de glória na majestade, desde a eternidade. E a Bíblia diz que ele e o Pai são um. Mas o Pai decidiu enviá-lo ao mundo para que o mundo, este mundo que nós vivemos aqui, fosse salvo por seu filho. Aí entra o inimigo, né? Astuto, a serpente sagaz, o inimigo que fizera tropeçar o primeiro Adão, lá no Éden. Ele sabia que não conseguiria fazer pecar o segundo Adão, que veio do céu. O primeiro Adão foi formado do pó da terra, era terreno. O segundo Adão veio do céu. O segundo Adão, para você que talvez não esteja acostumado com o linguajar de teologia, o segundo Adão é conhecido como Jesus Cristo. Ele foi tentado de todas as formas. Todas as tentações possíveis ele sofreu. Mas o inimigo o tentou em vão. E o menino Deus, que recebera até ofertas no dia do seu nascimento, ele escapou, né, da matança de Herodes. Afinal, o rei dos judeus nasceria não para libertar o seu povo de Roma, mas ele nasceu para nos libertar do pecado que nos separa de Deus. Então Herodes, sabendo, né, daquele murmurar, daquele cochicho, né, entre o povo, dizendo que há uma profecia aí do nascimento do rei dos judeus. Estão falando que o rei dos judeus vai nascer para nos libertar, para libertar o povo. Herodes, ele decide matar todas as crianças, mas Deus, né, com a sua providência divina, ele protege essa criança, esse menino. E o Espírito de Deus o colocou no ventre de uma mulher chamada Maria, uma virgem que adorava ao Senhor, que estava constantemente no templo, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a palavra, aprendendo sobre o Senhor. Um Deus, né, que ela adorava, um Deus diferente dos deuses romanos, porque este Deus que Maria adorava
irmãos, era invisível. Ele não podia ser visto como vocês estão me vendo. Ele era invisível. Diferentemente dos deuses romanos, que eram visíveis e eram muitos. Porém, este filho, este menino, ele veio revelar o Pai à humanidade. O Pai, o Deus invisível, que nunca foi visto, ele seria visto através do Filho. O Filho vem revelar o Pai. Então o Deus invisível será agora visto na vida do Filho. Alguns dizem que ele nasceu dia 25 de dezembro, outros tantos vão dizer que não, dizem que é em outra data que ele nasceu, e provavelmente realmente foi em outra data, mas isso, irmãos, é indiferente para nós. Porque sabe o que importa para nós, que somos cristãos? O que importa é que um menino nasceu, um filho se nos deu. Como o profeta Isaías bem escreveu aqui no capítulo 9, versículo 6. Seu nome é Jesus, o Cristo, o ungido, o Goel, o resgatador da humanidade, o Messias esperado. Só que nós olhamos para o texto bíblico e o texto bíblico diz, tristemente, veio para os seus, mas os seus fizeram pouco caso dele. Não o receberam. Mas o texto também diz que, para os que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não se sabe muito sobre a sua infância, mas sabemos que ele foi batizado por um homem chamado João Batista, um profeta de Deus, que quando viu a Jesus, ele lhe disse: eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens até mim. O que João Batista estava querendo dizer com isso? João Batista, o batismo de João Batista era o batismo para remissão de pecados. Olha, ele vê o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo, vindo diante dele para se batizar, e ele estranha, ele fala: eu que tenho que ser batizado por ti. Eu que sou pecador. Você não. Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa ser batizado, você não tem pecado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus quis que fosse assim, para que assim fosse cumprida toda a justiça de Deus, o plano de Deus. E ele foi batizado por João Batista. E uma voz foi ouvida dos céus. Era a voz do Pai manifestando o seu amor pelo Filho e confirmando, testificando da missão salvífica do seu Filho perante todos os que ali, naquele batismo, estavam presentes. Ele personificou o amor. Essa era uma das suas marcas. Porque numa sociedade discriminatória como a dele, ele abraçou e perdoou prostitutas, ladrões e toda espécie de pecadores. Inclusive, eu e você, que estamos aqui hoje.
agora, 25 de dezembro de 2022. E olha só, ele tinha um projeto de evangelismo mundial. E nesse projeto de evangelismo mundial dele, ele começou seu time com 12 homens, 12 discípulos. Que homem ousado, hein? Projetar um evangelismo mundial somente com 12 homens? Ora, somente Deus para fazer tamanha coisa. E não é que o plano de evangelismo dele mundial deu certo? Nós estamos aqui hoje em 2022, mais de 2000 anos se passaram, e estamos falando dele aqui hoje. O evangelismo mundial dele deu certo. E está dando. Porque o nome dele é e será pregado até os confins da terra. Não há espírito maligno que se levante, diabo que se levante contra ele. Todos que se levantam caem por terra. Estes homens, esses discípulos que formavam ali a equipe de evangelismo mundial, né? Estes homens nem sempre compreendiam o que seu mestre lhes falava. Porém, com o tempo e com os sinais que eles presenciaram, né? Eles sabiam que eles estavam diante de um homem diferente, eles estavam diante do Messias, e eles largaram tudo por causa dele. Tudo. E algumas mulheres também lhe acompanhavam. Uma sociedade que deixava a mulher, sabe, quase no último degrau. A mulher era muito excluída na época de Jesus. E Jesus deu voz a essas mulheres. Elas até sustentavam o seu ministério itinerante com muitos de seus bens. Vocês sabiam disso? Bens que ele nunca usou para se autopromover ou para ostentar que possuía, né? Muitas coisas, como muitos pregadores, hoje apóstolos, bispos, evangelistas, ostentam. Antes de Jesus eu tinha uma Fiat Palio, mas agora com Jesus eu tenho 2, 3 motos importadas, eu tenho 4, 5 carros importados. Não. Jesus, ele era muito diferente, muito diferente. Seu objetivo nunca foi esse, ostentar. Seu maior tesouro era a vida das pessoas e não o que as pessoas possuíam. Deu para entender? Este homem expulsou os vendilhões do templo que queriam fazer comércio na casa do pai dele. Quem diria, hein? O amor personificado pega um chicote e começa a bater e a expulsar todos aqueles infiéis mercadores e prostitutos da fé. Nós aprendemos então que o homem que amava também sabia punir com justiça e com rigor. Na sua primeira vinda ele veio como cordeiro. Mas lá no livro de Apocalipse fala da ira do cordeiro. Na sua volta ele virá como juiz, justo, reto.
Ninguém vai escapar do juízo dele. Ninguém vai escapar do seu juízo. Mas eu sou ateu, eu não acredito. Você será ateu, né? Se assim você decidir, você será ateu até aquele grande dia. No grande dia do julgamento, você vai dobrar o seu joelho diante dele. E talvez você se lembre dessa pregação de hoje, do pastor André Vitor, pregando para você. Falando que você tinha que entregar a sua vida a Jesus. Tinha que crer nele para que seus pecados fossem perdoados e você fosse salvo por ele, Jesus. E você, às vezes, não crê, não quer crer e, às vezes, até debocha dos verdadeiros pregadores do Evangelho. Então, naquele dia, até você vai se dobrar diante dele. As doenças e os demônios nunca foram problemas para ele. Ele curava e libertava a todos. Na maioria das vezes, isso acontecia instantaneamente. Seu discurso, sua oratória, seu poder jamais tinha sido visto antes, como também não é visto muito hoje em dia. Não é visto muito hoje em dia. Ele disse que no nosso tempo haveriam falsos profetas, falsos ensinos. Será que ele acertou ou ele errou na sua previsão para o nosso tempo hoje? Eu tenho certeza que se você for sincero, você vai dizer que ele acertou em cheio. Nós estamos cercados, irmãos, de falsos profetas e de falsos ensinos. Eu nunca vi tantos falsários da fé como eu vejo hoje em dia. Ele acertou. Quando ele tinha fome, ele comia e ele bebia. Às vezes ele era chamado também de beberrão e glutão pelos irmãos do templo de Jerusalém. Mas ele também ficava 40 dias sem comer e sem beber. Ele era um judeu no meio dos judeus, revelando que ele era o caminho para o reino de Deus, a verdade a ser proclamada e a vida eterna. Ele disse ser a luz do mundo. Ele disse ser o pão da vida, a porta estreita, o bom pastor. Pastor André, por que ele disse ser a porta estreita? Porque para você ter verdadeiramente Cristo e seguir os ensinamentos de Cristo em sua vida, a porta é estreita, sabe? Você não vai conseguir alargar essa porta para você fazer o que você quer da sua vida. Não, aí você coloca a sua vida sobre o senhorio de Jesus Cristo. A porta começa a ficar estreita. Porque você sabe que você não é mais dono da sua vida, você tem alguém para prestar contas, e esse alguém é Jesus. A porta larga, ela conduzirá muitas pessoas à destruição. Ele costumava dizer o seguinte: perdoados estão os teus pecados. Que ousado esse homem. Perdoados estão os teus pecados? Isso é uma prerrogativa divina, pois somente Deus pode perdoar pecados. Ele disse para um homem chamado Lázaro, que havia morrido há 4 dias, Lázaro, vem para fora. E não é que o defunto Lázaro reviveu? Ele alimentou famintos com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele não gostava de nadar, irmãos. Ele preferia andar sobre as águas. Sabe?
Ele, a palavra de Deus diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E tudo foi feito por ele. Ora, se ele fez a água, se ele fez as leis da física, ele tem o poder de andar sobre a água, porque ele a criou. É por isso que ele anda sobre a água. Ele não nada. Entendeu? Pedro junto com ele, andou um pouco, depois afundou. Ele não, ele andou sem afundar. Ele deu visão aos cegos, ele sarou os enfermos. Ele costumava falar que iria morrer, ele falou muito isso, que ele iria morrer. Mas ele falava que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas ninguém entendia esse ensinamento. Ele só fez o bem, mas ele recebeu o mal como pagamento. Mesmo assim, ele não se amedrontava. Ele nasceu para dar a sua vida como resgate e ressuscitar. Olha que interessante. Ele levou um ladrão arrependido para o paraíso quando morreu. Pasmem vocês, meus irmãos. Este homem, ele inaugurou o paraíso não com um líder espiritual. Não foi com um líder espiritual, não. Não foi com um pregador que ele inaugurou, não. Ele inaugurou o paraíso com um ladrão arrependido na cruz, que olha para ele, reconhece o seu estado de pecador e pede para que ele se lembre dele, o pecador, quando estiver no seu reino. E ele diz: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem era este homem? Ele era diferente de tudo e de todos os líderes que pisaram nessa terra. O seu ensino tinha autoridade. Multidões o cercavam. Ele costumava cear com seus amigos. Em uma destas ocasiões, ele falou que seria traído. E ele foi traído por 30 moedas de prata. Traído por 30 moedas de prata. Durante uma ceia, ele olha para Judas e vê Satanás dentro de Judas. Presta atenção nisso aqui. Ele vê Satanás dentro de Judas. E ele diz assim: o que tendes de fazer, faze-o depressa. Judas sai, possuído por Satanás. Satanás estava em Judas. Ele viu. Judas sai e vai vendê-lo por 30 moedas de prata. Sabe o que eu aprendo aqui? Judas estava possesso por Satanás. Satanás estava dentro dele. Judas não revirou os olhos. Judas não fez: eu vou te matar. Judas não mudou a voz. Judas não se contorcia. Não, Judas não fez nada disso. Satanás estava dentro dele. Mas sabe o que Judas foi fazer? Judas saiu e foi vender o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Agora, algo triste que tem acontecido muito. Muitos líderes hoje têm o espírito de Judas Iscariotes. Vendem o Filho de Deus. Vendem milagres. Vendem curas.
vendem facilidades, vendem relíquias, vendem pedaços de pano, vende de tudo o que você imaginar. Vivem pedindo ofertas de sacrifício. Deus mandou você dar X mil, Deus me mostrou aqui. Eles vendem Jesus descaradamente. Eles dizem para as pessoas, para os seus discípulos, que eles possuem o Espírito Santo. Mas eles não possuem o Espírito Santo. Eles possuem o espírito de Judas. E o que Judas fez? Possuído por Satanás, foi vender o Filho de Deus. Eles também não ficam endemoniados. Eles não mudam a voz, vai te matar. Não. Eles pregam. E alguns pregam com tanta eloquência. Alguns pedem com tanta lábia que fazem até você dar sua casa, o seu apartamento, o seu carro. Não é verdade? Você conhece pessoas assim, não conhece? São os líderes que estão possuídos pelo espírito de Judas. Estão endemoniados. Não rosnam, não viram a voz, não caem no chão, mas estão possessos, tal qual Judas estava. Para você que ainda faz isso, falso profeta, falsa profetisa, e está tendo a oportunidade de me ver hoje aqui, ainda dá tempo de você se arrepender. De verdade. De verdade. Jesus é misericordioso, cara. Ele pode te perdoar e apagar todos os teus pecados se você viver uma vida nova, se arrepender verdadeiramente. Eu espero que vocês façam isso, falsos líderes, que por acaso estiverem vendo. Os líderes o prenderam e o crucificaram. Ele poderia ter amaldiçoado a todos ali, porém ele preferiu pedir para o seu pai perdoar todos eles. E como diz o Augusto Cury, né, que é um escritor que eu gosto muito, para o espanto da psicologia, ele teve fome e ceiou com seus discípulos sabendo que a morte o esperava. Quem vai ter fome sabendo que a morte o espera? Mas ele ceia com seus discípulos. Ele morreu, mas ressuscitou e prometeu vir nos buscar também um dia. Aleluias! Vocês sabem o nome dele? O nome dele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O Filho de Deus que está batendo na porta do teu coração agora, para que você possa abrir a porta do seu coração, deixar ele entrar, para que ele possa ceiar contigo. Olha só que tremendo. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna, escrever os nossos nomes no livro da vida. Se você está vendo essa mensagem hoje e ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje Deus me enviou a pregar para ti, para que você peça perdão pelos seus pecados cometidos, aceite a Jesus Cristo agora mesmo como o teu único Senhor, suficiente Salvador. Se arrependa, mude de vida e deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida. E deixe que o sangue de Jesus te regenere, te limpe e te deixe mais alvo do que a neve.
Eu espero que vocês tenham um Feliz Natal com Cristo Jesus em nossas vidas. E um ano de 2023 cheio da sua presença e do seu amor. Amém? Essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração para este Natal de 2022. Eu sou o pastor André Vitor. Eu desejo a ti toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E se Deus nos der uma outra oportunidade, estaremos aqui de novo no canal do Pregador do Evangelho Eterno. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, propague esse vídeo para a sua família, para os seus amigos, chame outras pessoas para se inscrever no canal, ok? Para que mais pessoas possam ter conteúdos sérios, verdadeiros e honestos sobre a palavra de Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feliz Natal!